Amada Igreja, bom dia, amados irmãos, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus seja em nossas vidas e possa florescer, crescer e se expressar por nosso intermédio. Deixa eu fazer aqui um regar em cima da mensagem que o irmão Arthur compartilhou com a amada Igreja neste culto de domingo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele entrega essa preciosidade, essa luz para a amada igreja, dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Que toda a amada igreja, todos os amados irmãos, indiferente de placa ou religião, possam enxergar que a verdadeira obra, o verdadeiro poder, a verdadeira sabedoria, a verdadeira capacidade não vem de homens naturais, mas desse tesouro que habita dentro daqueles que foram chamados pelo Altíssimo para serem membros do corpo de Cristo. Esse tesouro chamado Espírito Santo, Espírito que dá vida, Cristo Jesus, que habita dentro de nós. Então, por causa desse tesouro, Paulo enxergava isso muito bem, e nós também devemos enxergar que em tudo somos atribulados. Porém, por causa do tesouro, nós não devemos viver angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, pois temos o Espírito Eterno dentro de nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Que o Senhor possa nos fortalecer a levarmos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, que possamos enxergar por que o Senhor Jesus, Ele morreu por causa dos pecados da humanidade. E nós devemos levar esse morrer também em nossas vidas. Ele morreu para enterrar o velho homem, a velha criação, e criar a nova criação, um novo homem, o qual Ele encabeça. E quando nós tomamos Cristo como nosso cabeça, nós estamos também sempre levando no corpo o morrer de Jesus, porque o nosso corpo também é crucificado. Por isso ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O Senhor deseja que eu e você, meu irmão, minha irmã, levamos no nosso corpo o morrer de Jesus. Indiferente aonde nós estivermos, em qual momento estamos vivendo, não podemos nos desligar de Cristo. Podemos tirar umas férias do nosso trabalho, mas jamais poderemos tirar férias do Espírito Santo e da obra de Deus. Não devemos fugir da presença do Senhor como Jonas fugiu, não é verdade? Veja que aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, quando a gente deixa Cristo nos encabeçar, então Ele nos expressa, assim como o que passa na sua cabeça, o que você pensa, o que você quer fazer, os seus membros expressam a sua vontade, as suas pernas, os seus braços, até mesmo a expressão do seu rosto, não é verdade? Assim também Cristo, ele se expressa através da vida dos seus membros quando estes estão em comunhão, tomando a sua cruz, levando no corpo o morrer de Jesus, para que a vida, a vontade, a expressão de Jesus se manifeste por intermédio deles, por intermédio de nós. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meu Deus do céu, Senhor Jesus.
Aqui Paulo está compartilhando conosco a maturidade espiritual que ele obteve e alcançou em sua comunhão, vida com Deus. Deus abençoe que nós também possamos alcançar experiências que vão nos amadurecer espiritualmente. Ele sabia que ele era sempre entregue à morte, passava ali por privações, passava ali por lutas, passava ali por desertos por causa de Jesus. E preste muita atenção, e se você gosta de anotar, sublinhar, sublinhe isso na sua Bíblia, por causa de Jesus. Porque se não vigiarmos, nós podemos nos vangloriar de alguma dificuldade que passamos, dizendo que é por causa de Cristo, e na verdade não é. É porque estamos vivendo na carne ainda, no ego, na alma, na arrogância, né? E aí acabamos colhendo coisas ruins. Aqui Paulo está dizendo: há lutas, há perseguições, há sofrimentos que nós iremos passar se realmente vivermos em Cristo. Entende? Que nós possamos ter a luz de Deus e a sabedoria para entender o que vem de Cristo e o que é o salário do pecado que gera a morte. Quando nós estamos agradando ao Senhor e por isso passamos mazelas, adversidades, dificuldades, perseguições, grande é o nosso galardão no reino dos céus. Somos bem-aventurados, como o Senhor Jesus ensina no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas há também muita morte, muita enfermidade, muito sofrimento, muita miséria que o povo de Deus passa, que não é por causa de Cristo, mas é porque vivem num momento de filhos de desobediência. E nós precisamos enxergar essas verdades para que o Espírito Santo tenha caminho para nos quebrar, quebrantar, transformar, gerar arrependimento e uma nova vida, segundo a vontade de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui fala do sofrimento que ele passava por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, quando você sofre por causa de Cristo e está forte no Espírito, você se regozija, você trabalha mais para Deus, você prega mais, você ora mais, você vence o mal com o bem. E nisso a vida de Cristo, a vida do Espírito Santo se manifesta em você. E nisso as pessoas veem que você vive não pela carne, pela alma, pelo natural, mas pela fé. E Cristo é glorificado. Entende, meu irmão, minha irmã? Quem somos nós no momento das labutas? Quem somos nós no momento das batalhas? Quem somos nós nos dias difíceis? Nós produzimos mais frutos para Deus ou menos frutos para Deus? Nós vivemos na alma ou nós vivemos no espírito produzindo frutos para Deus? Paulo vivia no espírito no momento das perseguições e não parava de lutar pela pregação do evangelho. Então ele podia dizer: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meu Deus, irmãos, e aqui eu encerro a pregação. Você quer gerar vida na sua casa, no seu casamento, na vida da igreja? Você quer gerar vida, ganhar almas para o Senhor? Você quer expressar a Deus? Não tem como expressar a Deus e gerar vida se em nós não operar a morte da cruz. Se em nós a cruz não nos limitar no comer, no falar, no se relacionar sexualmente, no administrar as nossas finanças, se nós não deixar a cruz tratar conosco, não há como Cristo produzir frutos por nosso intermédio. As obras só serão de pedras preciosas, ouro, de prata, se nós deixarmos a cruz tratar conosco e nos quebrar para então nos refazer. Que possamos receber essa verdade todos nós. Que todos os irmãos possam receber essa verdade, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Sabe por que às vezes as pessoas ao nosso redor estão tão mortas, tristes, angustiadas, enfermas? Porque em nós
a morte da cruz não tem operado. E a gente, em vez de gerar vida nelas, transformação, luz, felicidade, saúde, através do Espírito Santo que habita em nós, porque nós temos esse poder que não vem de nós, mas do tesouro que está dentro de nós. Mas se nós não deixarmos o Senhor tratar conosco com a cruz, nós não poderemos frutificar a Deus. A semelhança de um grão de trigo, né, que tem ali aquela casca, que se não for quebrada quando está na terra, ele não pode gerar vida. Cristo permitiu a sua casca ser quebrada, mas e nós? Temos permitido a nossa casca, o nosso ego, o nosso homem, a nossa mulher natural ser quebrado para o Espírito Santo poder gerar a vida que Ele quer aonde pisamos a planta dos pés? Senhor Jesus, eu oro ao Senhor com cada amado irmão. Capacita-nos, Pai, a deixarmos a morte da cruz operar em nossos corpos, para juntos podermos gerar a vida do Espírito para a glória do Teu nome aonde pisarmos a planta dos pés. Sabemos que tanto em nosso cotidiano como na vida do reino poderemos gerar vida, crescimento, apenas quando o Senhor tiver caminho para nos usar em prol, segundo a Tua vontade. Que o Senhor Jesus possa gerar saúde, força, fé, ânimo em cada um de nós para que possamos continuar nessa carreira da fé, não dando liberdade ao inimigo, mas vivendo segundo a vontade de Deus. Um bom dia a cada irmão e a cada irmã em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.